Olá, boa tarde. Eu sou o professor Werley e esse curso foi especialmente criado para os meus alunos do Mirimalé, a qual eu sinto muita falta, a qual eu tive muito orgulho de trabalhar com eles e eu espero poder ajudar bastante, mesmo à distância. E agradeço por estar aqui mais uma vez. Eu espero que todos nós possamos chegar no final, que é o último capítulo da química, que dá do conteúdo assim que eu quero ensinar para vocês, e que a gente faça uma boa trajetória. E eu conto muito com a participação de vocês, que vocês já estão indo bem, e também com eu me coloco à disposição para qualquer coisa que precisar, é só me procurar que puder, o que tiver dentro do meu alcance, eu vou poder ajudar vocês, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai começar falando hoje. Hoje vai ser a primeira aula de química, química geral, e a gente vai começar a falar de matéria e suas transformações. Primeiro eu vou passar a vinheta que a gente criou, que eu criei, e aí eu quero, depois a gente já inicia a aula, tá bom? Bom, voltamos aqui. Agora vocês estão me vendo aqui no cantinho da tela. E a gente vai fazer nossas aulas agora de uma maneira bem interativa e eu quero fazer conteúdos bem rápidos para vocês, tá bom? Vamos para a aula? Bom, pessoal, a gente vai falar o seguinte: matéria e separação de misturas. Primeiro a gente vai na parte de matéria e depois a gente vai ver a parte de separação de misturas, tá bom? Módulo 1, aula 1, matéria e separação de misturas. O que é matéria? Bom, todo mundo, aliás, vamos começar com química. O que é química? É a área da ciência que estuda a matéria e suas transformações. Aí você pergunta, tá, o que é matéria? Bom, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A definição está aqui, ó. A definição está aqui, ó, para vocês poderem acompanhar direitinho. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Opa! E a matéria se apresenta de três maneiras diferentes. Nós temos. A matéria se apresenta de três maneiras diferentes: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Nesses três estados físicos, a gente percebe que, nesse desenho aqui, está representando o sólido, apresenta as moléculas que são as que formam a água, são moléculas de H2O. Então você observa que elas estão muito mais agrupadinhas, mais compactas, elas estão mais próximas uma da outra. No estado líquido, a gente percebe aqui, ó, que as moléculas já estão um pouquinho mais distantes uma da outra. Porém, elas conseguem ter ainda uma proximidade, elas ainda têm uma conexão. Já no estado gasoso, já é diferente. As moléculas elas já estão totalmente desprendidas uma da outra, elas não têm mais contato nenhum e elas têm uma alta energia, ela tem uma quantidade de energia muito grande. Porque a gente sabe que para a gente ferver o ar, para a gente fazer a água evaporar, a gente tem que fornecer calor a ele. Então, o que que essas moléculas fazem? Elas absorvem essa energia e elas ficam agitadas. Pelo fato das moléculas absorverem muita energia, elas começam a se desprender uma da outra. Então, devido a essa energia que elas absorvem, elas começam a ficar super agitadas. Então, por isso que elas ficam se chocando, na verdade, uma com a outra, tá bom? A matéria, ela sofre transformações. E uma das transformações que a gente conhece é a transformação do estado sólido, do estado sólido, do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Uma substância que está no estado sólido e passa para o estado líquido, a gente chama de fusão. Então, observem só. Se a substância estiver no estado sólido e passar para o estado líquido, ocorre um processo chamado fusão. Quando a substância está no estado líquido e passa por estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer vaporização, tá bom?
A vaporização, ela pode ocorrer de três formas. Tem a evaporação, tem a ebulição e tem a calefação. Eu vou explicar um por um para vocês bem rapidinho, tá bom? Então, vaporização é do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso. Quando a substância está no estado de gás e volta para o estado líquido, nós chamamos de liquefação. E quando ela está no estado líquido e passa para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Então, observe o seguinte: existem nomes para esses processos de mudanças do estado físico da matéria, tudo bem? Agora, por exemplo, e se a substância estiver no estado sólido e passar diretamente para o estado gasoso? Nós chamamos de sublimação. Um exemplo, aquelas bolinhas de naftalinas que a gente coloca colocavam antigamente no guarda-roupa por causa do cheiro de roupa guardada, né, tal, e na verdade deixava um cheiro mais forte ainda. É aquela pastilhinha que que os avós colocavam no guarda-roupa. Quando ela passa por estado gasoso, ela não tem um intermediário líquido, ela passa diretamente para o gasoso, e nós chamamos de sublimação. Agora, e quando eu tenho um gás e ele passa a ser sólido, no sentido contrário? Bom, nós também chamamos de sublimação. É quando um gás passa para o estado sólido. Com exemplo, a gente pode falar sobre o gás carbônico, que pode formar o quê? Ai, meu Deus, vou manchar o bonequinho aqui. Nós vamos chamar de gelo seco. O que é gelo seco? É gás carbônico, CO2, na forma sólida. É aquela substância que dá o efeito da bebida esfumaçante. Aquela bebida que tem aquele monte de fumaça nas baladas, é o gelo seco, que era um gás e passou para o estado sólido, tá bom? Lembra que eu falei para vocês sobre aquelas substâncias, sobre o processo de vaporização? A vaporização, ela ocorre de três maneiras diferentes. Tem a evaporação, tem a ebulição e tem a calefação. Agora, pessoal, vamos lá. Evaporação primeiro. Bom, vamos de evaporação. A evaporação é um processo mais lento. Ele é mais lento. Por quê? Sabe aquela roupa que você deixa no varal para secar depois de bater na máquina? Quem é que vai secar aquela roupa? O sol. E o sol vai fornecer uma quantidade de energia para aquele material, para aquela água secar, e é um processo mais lento. Então, a evaporação, a gente pode dar um exemplo, a roupa secando no varal, é um processo mais demorado. A ebulição, ela já tem uma velocidade média. Por quê? Porque a gente fornece energia gradualmente. Por exemplo, quando você coloca um copo de água no fogo, a temperatura da água vai subindo aos poucos. Quando atingir a temperatura de 100 graus, a substância vai começar a borbulhar no fundo do copo e de repente a água vai começar a querer sair da panela. Repara que leva alguns minutos, não é tão lento quanto a evaporação, mas também não é tão rápido. Então, tem uma velocidade média de mudança de estado físico. Tudo bem? Agora, pessoal, essa daqui todo mundo já passou por ela. Sabe quando você coloca uma panela no fogo, essa panela vai esquentando, aí você esquece, né? Aí você vai lá, aí você deixa algumas gotinhas de água cair dentro da panela super quente. Você repara que a gotinha de água começa a pular dentro da panela? Sabe por quê? Porque a temperatura daquela panela está muito mais alta do que a temperatura de fusão da água, da temperatura de ebulição. A gente sabe que a água, para evaporar, ela precisa de 100 graus. Então imagina que aquela panela, vou desenhar uma panela aqui, tá bom? E vocês sabem que eu sempre fui muito ruim nos desenhos. Então imagina que aqui a panela, a superfície está muito quente. Quando uma gotinha de água
cai lá, então imagina que uma gotinha de água cai aqui, ó, e a temperatura dessa panela tá, por exemplo, 200 graus. Quando aquela gotinha de água cair aqui, sendo que a temperatura de ebulição da água, que ela começa a evaporar, é 100 graus, se a temperatura de ebulição está muito mais alta aqui, quer dizer que quando essa água entrar em contato com a superfície, ela vai ficar pulando e ela vai passar diretamente, ela vai começar a passar para o estado de vapor. Só que muito mais rápido. Então aqui é super rápido o processo de mudança de estado físico, tá bom? Quando a gotinha de água cai na superfície quente, que é muito maior que a temperatura de fusão da água, de ebulição, essa gotinha de água vai virar vapor muito mais rápido. Tudo bem? Eu aposto que vocês entenderam, mas qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp perguntando alguma coisa, tá bom? Outra classificação que a gente vai trabalhar é o seguinte: substância pura e mistura. Aqui é muito simples de vocês entenderem, vocês vão pegar muito fácil. Olha só. Substância simples, formado por elementos iguais. Substância composta, formado por elementos diferentes. O2 nada mais é do que oxigênio ligado a oxigênio. Se são elementos iguais, então aqui eu vou ter substância simples. H2O já é diferente, eu tenho um oxigênio ligado a... Então imagine o seguinte, eu tenho o oxigênio ligado a dois hidrogênios. Se são elementos diferentes, substância composta. Tudo bem? Agora, mistura. O que é mistura? A gente pode classificar de duas maneiras diferentes. Tem a mistura homogênea e tem a mistura heterogênea. Mistura homogênea é formada por duas substâncias, só que você só consegue observar uma delas. Aqui dentro tem o sal dissolvido, mas você não consegue ver o sal, você consegue ver somente a água. Então, essa substância apresenta uma única fase. Mistura heterogênea tem que ter duas fases. Nós vamos chamar de fases o quê? A quantidade de componentes que a gente consegue ver. Mistura heterogênea, aqui, por exemplo, eu tenho água e tenho óleo. Se eu posso ver duas substâncias diferentes, então é uma mistura heterogênea. Tá bom? Última parte, fenômenos físicos e químicos, é bem fácil de entender, vocês vão pegar muito fácil. Fenômenos físicos, transformação em que não ocorre a mudança na composição da matéria. Por exemplo, quando a água ferve, a gente sabe que ela vira vapor. Vapor de quê? Vapor de água. Então, a substância no estado líquido ou ela no estado de gás não deixa de ser H2O. Um papel amassado, mesma coisa, não deixa de ser papel depois que ele amassa, só muda a aparência física. Então, o fenômeno físico muda apenas a aparência física do material, tá bom? Os fenômenos químicos já é diferente. É aquele fenômeno em que há mudança na composição da matéria. Por exemplo, há mudança na composição da matéria, formando novas substâncias. Por exemplo, quando um prego enferruja, por exemplo, ele forma ferrugem, ele muda de cor. Tem alguns que falam que muda até de cheiro, eu nunca cheirei, mas falam que muda de cheiro. Tem uns que dá pra gente perceber que a textura é diferente. Então, o prego novinho, bonitinho que tem antes é diferente do que você tem no final. Por exemplo, uma fruta quando apodrece, a gente sabe que muda de cor, muda de cheiro, muda de sabor. Então, é uma transformação química, tá bom? Então, vocês vão pensar nas seguintes evidências. Muda de cheiro, muda de cor, muda de sabor, muda a textura e tem algumas substâncias que liberam gás. Então, tudo isso aqui são evidências de transformações químicas. Agora, os fenômenos físicos é mais simples. Geralmente indica mudança de estado físico. Sólido para o líquido para o estado gasoso. Sempre que tiver mudança apenas de estado físico, é apenas um fenômeno físico. Tá bom? Bom, adicionando só, agora vamos a alguns exemplos para vocês entenderem melhor, para a gente ver como que se aplica nos exercícios.
Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água, cria-se um sistema o quê? Bom, vou desenhar um copo para vocês, por favor, não riam. Então imagina que eu tenho um copo aqui. Aí nesse copo tá falando o seguinte, que vai ter água, vai ter sal e também vai ter, vamos colocar areia de marrom. Nem é marrom, mas ó, tem areia aqui no fundo, tudo bem? Bom, reparem o seguinte, quantas substâncias eu consigo observar nessa mistura? Bom, eu posso observar a água, eu posso observar a areia, mas eu não consigo observar o sal. Se eu tenho duas substâncias que eu consigo observar, isso então é uma mistura heterogênea. Agora, quantas fases? Lembra que fase é a quantidade de materiais que você consegue observar? Eu consigo observar a água e consigo observar a areia. Então, esse sistema ele é bifásico e é uma mistura heterogênea. Então, a resposta correta é a letra D. Tudo bem? Tá vendo? É muito facinho, vocês vão pegar muito fácil, porque vocês foram meus alunos e vocês já têm muita coisa guardada. Tá bom? A questão número 2, que na verdade é 3 em vez de 2, tá falando bem assim, ó. E aqui no caso é 1, né? Mas enfim. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, chumbo, CO2, O3, CaO, que é o óxido de cálcio e enxofre, podemos afirmar que lembram que são substâncias simples formado por elementos iguais e substância composta formado por elementos diferentes. Então, por exemplo, todas as substâncias são simples? Bom, não, porque aqui já tem uma composta. Então a letra A não é. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Olha, tomem muito cuidado para vocês não se precipitarem. Sempre leiam todas as alternativas para vocês não marcarem a resposta errada de besteira. Então sempre leiam todas as alternativas. Essa resposta está errada? Ela está errada porque, além dessas três substâncias, o enxofre também é uma substância simples. Então eu não posso falar que somente essas três são simples. Não, o chumbo e o enxofre também é simples. Letra C, todas são compostas? Não. Letra D, somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas? Olha o erro. S8 não é composta. Bom, agora olha a última alternativa. As substâncias O2, H2, Pb, chumbo, O3 e S8 são simples? Sim. Pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês. Às vezes você fala bem assim, mas será que Pb é uma substância simples? Por que é simples? Imagina que eu tenho um material que é composto somente de chumbo. Então aqui só vai ter átomos de chumbo. Repara que todos os átomos são iguais. Então não deixa de ser uma substância simples. Se é formado por um único tipo de elemento, é uma substância simples. Agora você pode também ter uma substância formada somente por H2. H2, H2, H2. Então, resumindo, a substância pode ser simples, formado por átomos iguais ou por moléculas iguais. Aqui eu tenho moléculas e aqui eu tenho átomos. Tudo bem? Bom, a gente para por aqui. Essa é a aula de hoje. A gente finaliza a aula desse jeito. Eu espero que tenham entendido. Eu vou finalizar a aula agora para não cansar vocês. Eu peço desculpa pela demora, é que eu acabei detalhando um pouco mais. Tá bom? Finaliza essa aula. Agradeço vocês por terem chegado até aqui. E qualquer dúvida, podem me procurar. E tchau, tchau para vocês, pessoal.